Traição após reality. É isso mesmo, traição após reality. Tem um reality, praticamente uma série que na Netflix, que não sei como porque eu nunca assisti, tá lá na minha lista até hoje pra assistir, que tipo, botar, eu acho que genro com sogra, bota lá todo mundo, não sei como mas depois do pós-reality, aconteceu uma traição, que um cara chamado André traiu a participante, não sei que participante não, Larissa. Traiu. Só sei que aconteceu a traição, só isso, aconteceu a traição. Vou até tirar o óculos aqui. Aconteceu a traição. Bora ver o pronunciamento dela. Eu vim bater um papo com vocês, contar um pequeno relato. Hoje lançou os 4 episódios finais do reality. E durante esse processo, né, desde quando lançou e quando vocês vieram me conhecer, vieram procurar no Instagram, eu recebi muitas perguntas, muitas pessoas questionando sobre o André, né, que ele não aparecia, que não tinha foto dele no meu perfil, supondo se a gente tinha terminado ou não, se nós estávamos separados ou não. E aí eu resolvi vir aqui, né, já que nossa relação foi completamente exposta no programa, vim aqui contar para vocês. Realmente, eu e o André, nós não estamos mais juntos, nós nos separamos já tem quase 6 meses, né, que o nosso casamento chegou ao fim. Não tem nada a ver com o reality, não tem nada a ver com o que aconteceu dentro do reality. Na verdade, o reality foi muito bom. Pelo menos para mim, foi uma experiência incrível, conheci pessoas maravilhosas, eu conheci histórias incríveis, pessoas incríveis. E o fim do nosso relacionamento se deu por conta de vários motivos, né? Não era uma coisa que eu esperava, não é uma coisa que eu queria, né, na ocasião. E pouco tempo depois eu descobri uma relação do André com outra pessoa, da pior forma possível, né? Eu estava desconfiando e aí eu coloquei o celular dele para compartilhar a localização comigo e eu acabei descobrindo que ele estava num motel com uma outra pessoa que ele tinha conhecido no trabalho. E foi muito impactante, foi muito difícil, foi muito triste ver tudo aquilo, né? Não era uma coisa que eu esperava, não era uma coisa que eu imaginava que poderia acontecer com a gente. Obviamente, um relacionamento ele passa por dificuldades, a gente tinha as nossas diferenças, mas eu achava que a gente tinha o principal, né? Que era o amor, que era a admiração, que era uma família, que era... E vamos ser sérios, quem ia prever uma traição? Quem ia prever? Né? Nisso tudo, supostamente, a sogra ficou do lado do filho. Claro que ia ficar do lado do filho. A sogra ia ficar do lado de quem? Mas eu fico rindo porque ela tá apoiando uma traição. A sogra dela daí, a mãe do cara que traiu, tá apoiando ele. Deu casa, cara. Deu casa pra um cara que traiu a própria mulher. É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. Me assusta um pouco. Mas também não vamos julgar, né? É mãe. Teve outro pronunciamento dela, né? Que ela fez sobre a traição que o marido dela fez. Porque o vídeo é de 7 minutos, então eu deixei o menos reduzido possível, entendeu? Tento resumir bastante. Criado uma conexão, uma relação de amizade mesmo. Eu tinha a Dora como uma das minhas melhores amigas. Ela era uma pessoa que eu tinha um contato diário, uma pessoa que eu falava sobre todo e qualquer assunto, né? A gente fofocava junto, a gente conversava. Ela é minha vizinha, então a gente se via diariamente, né? E pelo fato dela sempre estar presente nas nossas vidas, por ela nos ajudar com as crianças, ela tinha uma participação muito ativa nas nossas vidas, né? Então eu jamais imaginei que eu fosse me decepcionar tanto com ela, principalmente, e com o André.
Com o André foi uma decepção, obviamente, uma coisa muito triste. Porém, eu não sei explicar. Eu acho que a gente já nasce preparada para isso, sabe? Mas com o passar do tempo, eu ia na casa dela, eu desabafava sobre o que eu estava sentindo, sobre o que estava acontecendo, sobre as minhas angústias, os meus incômodos em relação ao André, as posturas que ele estava tomando, né? Ele, a princípio, me tratou como se fosse uma simples ex-namorada, então a gente teve vários embates. E, infelizmente, a Dora, obviamente, por ser mãe dele, ficou do lado dele, apoiou tudo isso, apoiou toda essa relação que ele está com outra pessoa, se aproximou da outra pessoa, acredito que criou uma relação de amizade também, e isso me doeu demais. Isso me pegou muito, porque assim, ela é mãe, ela é mulher, lá mesmo dentro do reality ela falou sobre como é criar filhos com pais separados, como isso é ruim. Então eu não imaginava que essa atitude viria dela, Peraí, no relacionamento, ele te tratava como você fosse uma ex. Simplesmente assim, uma ex. Ela te tratava como uma ex. E você aguentava isso? Você aguentava isso? Se eu fosse ela nesse relacionamento, já tinha terminado há muito tempo. No mínimo, ele, tipo... Ela tá falando que como ele tratasse ela como uma pessoa, uma ex, uma desconhecida, né? Aí, no mínimo, se ele me tratasse com indiferença assim, eu já tinha terminado há muito tempo. Cara. E nisso tudo, a sogra dela também se pronunciou sobre isso. Também se pronunciou. Então, pessoal, eu estou aqui para esclarecer alguns pontos sobre a separação do André com a Larissa. Infelizmente, isso aconteceu e eu tenho minha consciência limpa, meu coração tranquilo, que eu não apoiei e nem apoio nem separação do meu filho, muito menos de outras pessoas. Isso não foi o que eu aprendi e não é a minha cultura. Como eu falei lá no programa, eu venho de uma família que meus pais são separados e eu sei o que é viver com pais separados. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu fiquei sabendo da traição no dia que aconteceu, que a Larissa descobriu e ligou para mim na hora e falou: Dora, o André tá com uma pessoa dentro do carro, saindo do motel. Na mesma hora eu desci correndo, gelada, e cumprimentei ela, abracei ela, falei com ela e fiquei aguardando o André no portão. Não deu 15 minutos, o André chegou no mesmo dia, na mesma hora. Foi assim que eu fiquei sabendo da traição. Então não existia uma traição que eu sabia do assunto e não falei pra minha nora. Vamos ver outro pronunciamento dela, né? Mas ela disse que deu uma casa. Se você deu uma casa, tá apoiando. Não importa. Eu tô apoiando. Deu uma casa. Então tá apoiando, porra. Tá apoiando e acabou. Eu não tô apoiando, mas deu uma casa. Se você deu uma casa, porque tá apoiando a relação. Eu chamei o André, dei muito conselho, se era isso que ele queria mesmo. Ele sabe o que ele quer da vida. Então, foi citado no vídeo que eu apoiei tudo isso e apoiei o relacionamento do André com essa outra pessoa. Isso não é verdade. Eu aconselhei, fiz a minha parte de mãe, mas ele é de maior, ele já tem seus 32 anos, ele fez a escolha dele, que é ficar com outra pessoa. Eu não posso obrigar ele a ficar com fulano ou com cicrano. É uma escolha dele. Isso lá tá certo, né? Ela não pode obrigar ele a ficar com ninguém. Mas você é a mãe, cara. Você é a mãe e você deu uma casa pra ele. Eu apoiei sim no sentido de ajudar a ele alugar uma casa, um exemplo. Ele alugou uma casa, eu apoiei. Ele não tinha como ficar na minha casa, ele queria sair da minha casa, de perto de tudo essa história. E é onde a Larissa acho que comenta que eu apoiei. Ele não tinha onde se apoiar
financeiramente para alugar um imóvel. Foi o que eu fiz e nada mais. Ou seja, nem foi eu, foi meu marido, né? Ah, tá bom, tá bom. Ah, ela deu a casa, tá bom. Ah, vou ficar me intrometendo também não. E eu já me intrometendo. O último pronunciamento dela. Eu não concordei e não concordo e não vou concordar com traição. Sempre aconselhei a ele conversar, conversando que a gente resolve todas as situações das nossas vidas. Sem o diálogo não existe fidelidade, vamos falar isso. Não sei nem se a palavra é fidelidade, mas sem o diálogo não existe um casal perfeito. Temos que ter diálogo, sim. E o que faltou na vida deles foi o diálogo. Agora, daí achar que eu concordei e participei da traição, não. Acolher o filho é uma coisa, agora aceitar e concordar e participar da traição e querer que realmente André se separasse da Larissa, jamais, e Larissa sabe, dentro do coração dela, que eu não fiz isso e nem faço e nem há de fazer. Se eles são felizes, sejam felizes para sempre, mas sempre com meus 4 netos, que eu sempre pensei neles. Como você, vamos aqui, como você encararia isso? Atraiu. Você ia conversar com a pessoa, sendo que a pessoa traiu? Ah, tá bom, minha namorada me traiu. Vem cá, vamos conversar? Vamos tomar um chazinho aqui. Por que você me traiu, hein? Por que você me traiu? Por que você me traiu? Hein? Depois de uma traição, não há conversa. Traiu, acabou. Acabou a relação. Traiu, acabou. Se conversasse dentro do relacionamento, tipo, resolvesse o relacionamento, tava tudo certo. Mas depois que trair, vá conversar? É isso. Eu não acompanho o reality, O único reality que eu acompanho é só a Fazenda e o BBB. Nem o BBB tô acompanhando. Mas é isso. Deixa aí o que vocês acharam disso daí. Quem tá certo? Será que a sogra tá certa disso daí tudo? Eu não acho que ela tá certa, né? Mas é só minha opinião.